Bom dia aí, galera do segundo ano, nossa primeira videoaula referente a soluções, né? Vamos fazer uma revisão aqui rapidamente pra gente fazer esse bate-papo em virtude dessa crise mundial, aí do coronavírus. E tomem cuidado vocês também aí, tá? Se cuide que o negócio é sério. Então, vamos lá fazer essa revisão e mando para vocês atividade lá na sala de aula virtual, tá bom? Fica ligado, vamos lá. Então, para a gente começar essa revisão, nós vamos falar um pouco sobre substância pura e mistura, que são coisas diferentes, certo? Substância pura é aquela que só apresenta o mesmo tipo de molécula, tá? Mistura apresenta mais de um tipo de molécula. Então, por exemplo, se você tiver, para que você tenha uma água pura, você tem que ter somente H2O na água, certo? Se apresentar um sal qualquer que seja, já não é mais puro, é mistura. Então, por exemplo, água mais cloreto de sódio, mais sal, ou água mais açúcar, ou água mais seja lá o que for. Então, o ar, né? O ar é constituído de oxigênio, nitrogênio, e outros gases, então isso é uma mistura, não é uma substância pura. Para o gráfico de uma substância pura, você tem dois patamares, né? Esse primeiro ponto aqui é o ponto de fusão, tá? Aqui você tem a fase sólida e a fase líquida coexistindo, então isso aqui é a temperatura de fusão. E aqui você tem a temperatura de ebulição, que tem as fases líquida e vapor coexistindo, temperatura de vaporização. Então, ponto de fusão e ponto de vaporização. Temperatura de fusão e temperatura de vaporização. Existem dois patamares bem definidos quando se trata de substância pura. Já uma mistura não tem esse patamar definido na fusão e não tem esse patamar definido na evaporação, salvo algumas misturas que são chamadas de misturas eutéticas e misturas azeotróficas, que a gente não vai entrar agora nesse detalhe, só para te falar a diferença de uma substância pura e de uma mistura, certo? Graficamente é isto aí. O que nós vamos tratar aqui é de misturas, certo? Soluções são misturas, colóides são misturas, suspensões são misturas. O que muda de solução para colóide para suspensão? É o tamanho da partícula. O tamanho da partícula para as soluções ela é menor do que 1 nanômetro. A gente não consegue enxergar, né, nem no microscópio eletrônico, tá bom? Já os colóides a gente já consegue enxergar no microscópio eletrônico e o tamanho dessas partículas é de 1 nanômetro até 1000 nanômetros, tá? O sangue, por exemplo, é uma mistura coloidal, ok? Suspensão ou outros colóides que a gente tem em casa muito aerossol, sprays, né? Os sprays também são misturas coloidais. O álcool gel, por exemplo, o álcool gel que a gente está falando muito é uma mistura coloidal, tá? As suspensões já são outras partículas um pouco maior. Veja que as colóides vai de 1 nanômetro até 1000 nanômetros. As suspensões são maior do que 1000 nanômetros. Então são partículas grandes. Por exemplo, fumaça. Na fumaça você tem algumas partículas ali de monóxido de carbono, né? Que você pega na mão ali, que aquilo lá é fuligem, certo? Você pega, né? Toca ali naquela fumaça, você pega a fumaça, você recebe aquela fumaça e aí você sente essas partículas maiores, e isso é suspensão. Outra suspensão clara que a gente tem é, por exemplo, água e areia, água e serragem ali, essas misturas que você consegue enxergar facilmente, é uma suspensão, tá certo? Nós vamos tratar especificamente das soluções, que são misturas com partículas menores do que 1 nanômetro. Tá? Então a gente pode dizer que são misturas homogêneas, e aqui são misturas
heterogêneas. Então, as soluções de misturas homogêneas, como é que a gente classifica essas misturas, né? A gente classifica como soluções diluídas ou soluções concentradas. Soluções diluídas, por exemplo, são aquelas que têm menos soluto ou pouco soluto e muito solvente. Para as soluções concentradas, muito soluto e pouco solvente. Aquela história do café muito fraco e do café, né, muito forte, né? O café é muito fraco e ele está diluído, o café muito forte está concentrado. Então você colocou, por exemplo, pouco pó e muita água, então você fez um café fino, você fez um café diluído. Ao contrário, você fez um café concentrado, com muito pó e pouca água. Então um café forte, então um café concentrado lá. A outra classificação é uma classificação nas soluções, sendo soluções insaturadas, soluções saturadas e soluções supersaturadas, ou melhor, saturadas com corpo de fundo. Supersaturadas a gente não vai comentar aqui porque a praticidade dela é pequena, então nós vamos para o que é prático. Então as soluções insaturadas, nós temos o seguinte: quando é que nós vamos ter uma solução insaturada? Quando a massa do soluto for menor do que o coeficiente de solubilidade. Então a gente tem que saber o que é o coeficiente de solubilidade, né? Então vamos para cá para baixo. Coeficiente de solubilidade, o que é isso aí? É o máximo do soluto que você pode colocar na solução para um certo volume de solvente a uma certa temperatura. Então, é a quantidade máxima de soluto que você pode colocar numa certa quantidade de solvente a uma certa temperatura. Por exemplo, já falamos sobre isso também, mas, por exemplo, você consegue colocar a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, no máximo 36 gramas de sal em 100 ml de água. Então, ou melhor, em 1 litro de água. Então, essa é a quantidade máxima de sal que você consegue dissolver na água. Isso é o coeficiente de solubilidade do sal para aquela temperatura. Tá? Existem vários coeficientes de vários sais em substâncias aí, isso tudo é tabelado. Nos gráficos a gente consegue ver o seguinte, que quando a solubilidade, o S, cresce conforme aumenta a temperatura, então a gente chama isso aqui de uma dissolução endotérmica. Lembra disso aí? Dissolução endotérmica. Quando a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, isso aqui é uma dissolução exotérmica. Então, dissolução endotérmica, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. E dissolução exotérmica, a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Tá? Então, para A seria endotérmica e para B seria exotérmica. Tá certo? E o ponto de cruzamento dos dois aqui é o ponto onde A e B têm a mesma solubilidade, certo? Que é justamente aonde os dois gráficos eles se cruzam, eles se tocam. Então aqui eles têm a mesma solubilidade para o sal A e para o sal B. Nesse outro gráfico ele mostra o gráfico aqui clássico de uma substância qualquer, certo? Uma substância X qualquer aqui, e a 50 graus Celsius, para a substância X eu consigo dissolver, a solubilidade dele, a 50 graus Celsius, é de 8. 8 o quê? Olha aqui, 8 gramas por 100 ml. Ou seja, a 50 graus Celsius eu só consigo dissolver no máximo de X 8 gramas em cada 100 ml do solvente. Se for água, então 8 gramas em cada 100 ml de água. Só lembrando que isso aqui é proporcional. Então, se é 8 gramas para cada 100 ml, então vai ser 16 gramas para 200 ml ou então 4 gramas para 50 ml. Se aqui dobra, aqui dobra. Se aqui cai a metade, aqui também tem que cair a metade. Ou seja, é proporcional. Tá certo? Esse aqui é o gráfico clássico do coeficiente de solubilidade. Então vamos supor que para essa substância X, a 50 graus Celsius, a gente coloque 5 gramas.
ele consegue dissolver quantos gramas a 50 graus Celsius? A 50 graus Celsius eu consigo dissolver 8 gramas. Se eu estou colocando 5 gramas, eu estou colocando menos do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura, certo? E o que a gente forma com isso? A gente forma uma solução insaturada. Por quê? Porque a massa do soluto que eu estou colocando, 5 gramas, é menor do que o coeficiente de solubilidade, que é 8 gramas. Se eu colocasse em 100 ml de água a 50 graus Celsius 8 gramas certinho, então eu tenho que a massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Eu chamo isso então de solução saturada. Tá? E se eu colocasse uma massa maior do que 8, se eu colocasse 10 gramas em 100 ml de água a 50 graus Celsius, eu teria uma solução saturada com corpo de fundo. Por quê? Porque a massa do soluto agora é maior do que o coeficiente de solubilidade. Essa história de corpo de fundo é aquilo que nós tínhamos comentado em sala de aula. Você tem um frasco aqui e aqui você coloca, vamos supor, 10 gramas do sal X, 10 gramas do sal X e a 50 graus Celsius. E você sabe que a 50 graus Celsius você só pode dissolver quanto? 8 gramas, que é o coeficiente dele. O coeficiente de solubilidade dele a 50 graus Celsius só me permite dissolver 8 gramas, mas eu coloquei 10 gramas. Então dissolve 8 gramas e o que sobra, o restante, vira o quê? Vira corpo de fundo, vira precipitado. Então esses 2 gramas aqui que sobram, certo? Dissolveu 8, sobraram 2, total 8 mais 2, 10. 10 gramas de sal dessa substância X que eu coloquei aqui dentro. Esses 2 gramas é o corpo de fundo, ou precipitado ou corpo de fundo. É por isso que a gente classifica como solução saturada com corpo de fundo, quando a massa do soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade dele naquela temperatura e para aquele volume do solvente. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Seguindo essa ideia aqui do coeficiente de solubilidade, a gente pode falar também sobre as concentrações concentração das soluções. Concentração das soluções. Quais concentrações você conhece? Ou nós conhecemos? Nós conhecemos a concentração comum, que é o Czão, lembra? Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E aí você tem a unidade da concentração em gramas por litro, gramas, sei lá, por ml, ou então quilo por litro, seja lá o que for. Sempre unidade de massa por unidade de volume. Você tem a concentração densidade, que não deixa de ser uma concentração, que é massa dividido pelo volume, ou seja, a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então vai ser a mesma unidade da concentração comum, só que aqui é massa de soluto e aqui é massa de solução, hein? Vai confundir as coisas. Massa de soluto e massa de solução. Então aqui vai ser a mesma unidade, tá? Você conhece mais a concentração em quantidade de matéria, certo? Quantidade de matéria por volume. Então, nós chamamos concentração em quantidade de matéria por volume, o número de moléculas dividido pelo volume, que tem que ser em litros. Esse volume aqui é obrigatório, tem que ser em litros. E essa unidade é mol por litro. Essa unidade é obrigatoriamente mol por litro. Isso aqui é uma outra unidade uma outra forma de concentração das soluções. Como é que a gente pode calcular
mais essas concentrações. Nós podemos usar o título e nós podemos usar a quantidade em matéria por massa. Vamos logo colocar aqui a quantidade de matéria por massa. A quantidade de matéria por massa, W, vai ser o número de moles dividido pela massa da solução. Então aqui você tem o número de moles dividido pela massa da solução. A unidade da concentração de quantidade de matéria por massa é mol por quilo. Isso aqui serve muito para misturas sólidas, né? Misturas sólidas é que a gente tem para misturas líquidas, tá bom? Só lembrando que número de moles é uma relação que nós temos. Eu acho que você lembra disso. Número de moles, vou colocar aqui. Número de moles é a relação entre a massa do soluto e a massa molar desse soluto. É fundamental aqui. E a gente consegue converter massa em mol e mol em massa só usando a massa molecular da substância, tá? E a outro ponto, a outra unidade de concentração, ou a outra forma de escrever concentração das soluções é título, certo? Então a gente pode também escrever a concentração em título. Título em massa ou título em volume. Título em massa, massa do soluto por massa da solução, certo? Ou título em volume, volume do soluto dividido pelo volume da solução. Todos dois são adimensionais, não tem unidade. Normalmente é dado em percentual, tantos por cento. Nosso suco tem 10% de suco natural de laranja, né? Vamos dizer, o refrigerante, por exemplo, tem 5% de suco de uva. Esse porcento é o título, é a concentração do suco no refrigerante, tá bom? Que se tem muito aí, você está ouvindo falar bastante, por exemplo, agora, é o álcool 70, né? Álcool 70%. Então, álcool 70%, isso aqui tá péssimo. Álcool 70% nada mais é do que o título, a concentração do álcool, que significa que ele tem 70 ml para cada 100 ml de solução. Olha aqui, ó. Volume do soluto, que no caso é o álcool, 100 ml, 70 ml. E o volume da solução, 100 ml. Tá? Então, ó, 70 por 100, se você cortar aqui, vai sobrar 0,7. 0,7 multiplicado por 100, para te dar isso em percentual, isso vai ser 70%. Então, o álcool 70 nada mais é do que 70 ml de álcool puro para cada 100 ml de solução. Ok? Isso é título. O título também pode ser expresso em parte por milhão, lembra aí? Parte por milhão. Então a gente pode expressar o título em parte por milhão ou parte por bilhão, dependendo da quantidade de soluto que vai ter. O mais usado aqui é parte por milhão, então a gente vai trabalhar com ele. Como é que a gente faz isso? Se a concentração ela for muito pequena, e o nome já está dizendo aí, ó, você vai ter que ter uma parte a cada milhão de solução, certo? Então vamos supor que a tua concentração seja, que você tenha, sei lá, 0,0003 gramas de um soluto qualquer em 1 quilo, 1000 gramas de solução. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo melhor aqui. Vamos dizer que você tem 0,0003 gramas de sal, de cloreto de sódio, em 1 quilo de sal
de sal da praia, né? 1 quilo de sal da praia. Você coleta aquele sal na praia, certo? Lá no Rio Grande do Norte eles fazem isso. Pega o sal da praia, deixa evaporando aquela água para você coletar só o NaCl, só o sal puro, certo? Então, naquele montante, vamos dizer que a cada 1 quilo de sal da praia, você tenha 0,003 gramas de sal puro lá. Qual é a concentração em parte por milhão desse sal puro lá, em parte por milhão, em ppm desse sal puro, a partir daquele sal da praia, daquela quantidade de solução geral ali. Então, como é que a gente faz? Você tem 0,002 gramas de sal puro por 1.000 gramas. Eu preciso que aqui embaixo tenha milhão, ó, parte por milhão. Eu preciso que aqui embaixo seja milhão. E aqui é 1.000. Eu preciso fazer com que esse 1.000 vire milhão. Como é que a gente faz isso? Tem que multiplicar embaixo para que a gente tenha milhão. 1.000.000 é 10 a sexta. Então, 6 zeros, né? Então, aqui nós temos 0,0003 gramas do sal de NaCl em 1.000 gramas de solução. Só que aqui é 1.000, eu preciso que esse 1.000, 10, a terceira, tenha mais 3 zeros. Então eu tenho que multiplicar por mais 1.000. Agora eu tenho 1 milhão. 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Se eu multipliquei aqui embaixo por 1.000, eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 1.000. Para não mudar a minha razão, para não mudar a minha proporção. Então, multipliquei embaixo por 1.000 e em cima por 1.000. O que me resulta isso? Me resulta agora então que essa concentração ela vai ser, multiplicando 0,0003 por 1.000, eu tenho que multiplicar 3 zeros, eu ando 3 casas, 1, 2, 3. Então ela vai ser 0,3 gramas agora em cada o quê? 1 milhão aqui embaixo, 10 a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a sexta gramas. Então agora eu tenho 0,3 em 1 milhão. Então essa minha concentração, esse meu título, eu posso escrever então que é 0,3 ppm, parte por milhão. Então ao invés de eu escrever 0,0003 gramas por 1.000 gramas, eu escrevo só 0,3 ppm. Eu estou diminuindo esse número para não ficar um monte de 0, 0,0000000. Estou diminuindo, porque essa concentração é uma concentração muito pequena. E para a gente escrever essas concentrações pequenas, a gente usa o ppm, que é a parte por milhão. Tá claro? Talvez não, né? Então vamos deixar esse negócio mais claro. Então essa aqui são as concentrações da solução que a gente pode expressar, certo? A gente pode expressar as soluções através dessas concentrações aqui. Vamos fazer um exemplo numérico para ver se fica claro a questão aqui do ppm e a questão das outras concentrações, certo? Um exemplo numérico aí. Então vamos para esse exemplo aqui. Um exemplo que tem 4 itens. Em certa praia foram encontrados 0,2 mg de mercúrio em 1.000 ml de água. Então coletaram 1 litro de água, 1.000 ml de água e analisaram. Nessa quantidade de água encontraram 0,2 mg de mercúrio naquela água. A pergunta é, qual a massa de água analisada? Qual a massa? Isso aqui é volume de água, 1.000 ml. Eu quero saber qual a massa de água utilizada. Veja que para isso eu te dei o que? A densidade da água, né? Vou colocar aqui essa densidade é densidade, lógico, da água, densidade da água. Então, qual a massa de água analisada? Foi dada a densidade da água, que é 1 grama por ml. Item B, qual a concentração de mercúrio na água? Que concentração? Deixei aqui aberto, então você pode fazer qualquer uma delas, tá? Pelos dados que tu tem, é mais fácil você fazer a concentração comum, vai logo direto.
tá? Senão você vai ter que calcular o número de moles e aí você vai ter que precisar da massa atômica desse cara aqui, coisa que eu não te dei. Então, quando eu fizer essa pergunta e não te disser o que eu quero diretamente, amarrar na questão o que se pede, você pode fazer qualquer concentração. A letra C não, a letra C eu já deixo ela amarrada. Qual a concentração percentual? Ó? Qual a concentração percentual de mercúrio na água? Então eu quero essa concentração aqui percentual que você que já tem que vir na tua cabeça que isso aqui é título. A última, entender qual a concentração em ppm, ó, tá amarrado de novo, a concentração em ppm de mercúrio na água. Então aqui tem que ser também em ppm, isso aqui também tem que vir na tua cabeça que também é título, certo? Título e título. Então vamos lá, para a letra A, como é que a gente faz a letra A? Qual a massa de água analisada? Essa aqui é simples. A letra A, como eu te dei a densidade, o que é densidade? Densidade, matematicamente, é a massa da solução dividido pelo volume da solução, certo? Então, a densidade, se eu estou querendo saber a massa de água, eu quero saber isso aqui, ó, qual a massa de água? Eu preciso ter a densidade da água e o volume da água. Para eu saber a massa de água, eu tenho que ter o volume da água e a densidade da água. A densidade da água eu tenho, que é 1. E o volume da água também eu tenho, que foi dado, que é 1000 ml. Então, é só substituir aqui. A densidade vale 1, que 1 grama por ml. A massa de água eu quero. E o volume de água é 1000 ml. Que foi dado no problema. Então, daqui sai que a massa de água vale quanto? Então, a massa de água aqui vai ser o 1000. Tá dividindo, passa para cá multiplicando, então fica, ó, 1 grama por ml, eu vou colocar assim, porque eu vou cortar, vezes 1000 ml. Esse ml com esse ml vai embora, sobra o quê? Sobra o grama, que é massa. Então, portanto, a massa de água analisada é 1 vezes 1000. E é 1000 gramas. Certo? Ou seja, analisaram 1 kg de água, que é equivalente a 1 litro de água, tá? Para essa densidade aqui da água igual a 1 grama por ml. Então, tranquila essa letra A, galho fraco, né? Letra B, qual a concentração de mercúrio na água? Agora eu preciso da concentração. O que eu vou fazer? Eu posso fazer qualquer uma delas, mas eu vou fazer a que está mais fácil para mim. O que eu tenho? Eu tenho massa do mercúrio, ou seja, massa do soluto, e tenho volume do solvente, o volume da solução. Lembra que a massa do soluto, o volume do soluto é irrisório para o volume da solução, certo? Que a gente estava comentando nas aulas passadas lá. Então, o que nós temos dado aqui? Nós temos a massa do mercúrio, que é 0,2 miligramas, e temos o volume de água. Tem o volume de água. O volume de água é 1000 ml. Então o que eu faço aí? Eu uso a concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto por volume da solução. Volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Como o volume do soluto é irrisório, eu só vou usar o volume do solvente, certo? Então a concentração vai ser massa do soluto 0,2 miligramas dividido por volume da solução, que no caso aqui vai ser só o volume do solvente, 1000 ml de água. Então essa concentração aqui sai que é 0,2 dividido por 1000, vai ser 0, quantas casas aqui? São 3 casas, né? Então vai 1, 2, 3 e o 2 lá em cima. 0,2 miligramas por ml. Vê que é uma concentração bem pequena. Vê que é uma concentração bem baixinha aí, certo? 10 a menos 1, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Tranquilo aí? Agora vamos para a letra C. Será que dá para fazer aqui embaixo a letra C? Vamos ver se dá. Letra C. Qual a concentração em percentagem
de mercúrio na água. Agora eu quero o percentual. Tem que ver na tua cabeça que o percentual é título. E o que é título? É massa do soluto por massa da solução. Ok? Quanto é a massa do soluto? A massa do soluto é 0,2 miligramas. Quanto é a massa da solução? A massa da solução a gente calculou aqui que é 1000 gramas, certo? Massa do solvente, né? Melhor dizendo, 1000 gramas. Então esse percentual, esse título, ele vai ser igual. O título vai ser igual. A massa do soluto, 0,2 miligramas, pela massa da solução. A massa da solução, mais uma vez, é massa do soluto mais massa do solvente, certo? Só que a massa do soluto é muito pequenininha em relação à massa do solvente. Então só vou considerar de novo a massa do solvente aqui. Então vai ser o que? 1000 gramas. 1000 gramas. Só que eu não posso trabalhar aqui em miligrama e aqui em gramas, certo? Eu tenho que colocar tudo na mesma unidade de medida. Então eu tenho que transformar esses 1000 gramas para miligrama, então transformar miligrama para grama. Aí eu vou escolher o que eu faço. Bom, vou transformar esse aqui de cima, que é para não ficar um número imenso aqui embaixo. Tá? Então aqui em cima vai ficar o quê? De miligrama para grama eu tenho que dividir por 1000, porque 1 grama tem 1000 miligramas. Então eu preciso pegar esse número aqui e dividir por 1000, que é a mesma coisa que eu pegar o 0,2 e multiplicar por 10 a menos 3, certo? Estou dividindo por 1000 aí. Então eu estou convertendo miligrama para grama, dividido por 1000 gramas. 1000 gramas. Então esse meu título vai ser igual. Agora sim, grama por grama eu posso trabalhar. Então esse 10, a terceira vai para cima, vai ficar a menos 3. Então esse meu título vai ser 0,2 vezes 10 a menos 6. 0,2 vezes 10 a menos 6, porque grama com grama vai embora, certo? Como normalmente o título ele é dado em percentagem, então o que eu faço? Eu pego esse valor aqui e multiplico por 100. Multiplico por 10 ao quadrado, que é 100. Então o título aqui vai sair em percentagem. Vê que é muito pequenininho, né? 0,2 vezes 10. Isso aqui, ó, mesma base, repete a base, soma esses expoentes. Então menos 6 com 2 dá menos 4. Menos 4%. Vê que uma concentração bem pequenininha. Certo? 0,2 vezes 10 a menos 4%. E agora a última aqui, ó, qual a concentração em ppm de mercúrio na água? Eu vou usar esse mesmo raciocínio aqui, certo? Só que aqui embaixo